Imagina que você está andando pela savana africana e o chão debaixo dos seus pés começa a tremer de um jeito bem sutil, como se fosse um pequeno terremoto. Quando você olha para o horizonte, não vê uma máquina ou um desastre natural, mas sim uma muralha de carne, osso e sabedoria caminhando em um silêncio impressionante para o tamanho deles. Estamos falando dos elefantes, os verdadeiros gigantes da Terra. Mas se você acha que eles são apenas brutamontes pesados que andam por aí quebrando árvores, a verdade é que esses animais possuem uma das estruturas sociais mais complexas, emotivas e inteligentes de todo o reino animal. Eles vivem em um mundo onde a força bruta não é nada sem a memória, e onde o amor pela família é a maior ferramenta de sobrevivência. Toda essa sociedade gigante é comandada por um verdadeiro matriarcado. Diferente de outros animais onde o macho mais forte manda em tudo, quem dita as regras em uma manada de elefantes é a fêmea mais velha, a matriarca. Ela é a tataravó, a avó e a mãe do grupo todo. A matriarca não lidera porque é a mais violenta, mas sim porque ela é o GPS vivo da manada. Ela carrega na cabeça um mapa mental perfeito que foi construído ao longo de 50 ou 60 anos de vida. Quando uma seca terrível atinge a savana e toda a água some, é a matriarca que puxa a fila e guia o grupo por centenas de quilômetros até um poço de água escondido que ela visitou apenas uma vez quando ainda era um filhote de colo. Se a matriarca morre, a manada inteira fica perdida, porque a biblioteca de conhecimento do grupo simplesmente desaparece. E para conseguir sobreviver nesse ambiente de extremos, a evolução deu ao elefante a ferramenta mais versátil e impressionante de toda a biologia, a tromba. Esquece a ideia de que a tromba é só um nariz comprido. Ela é uma fusão do nariz com o lábio superior, mas com um detalhe absurdo: ela não tem nenhum osso e é feita por mais de 40 mil músculos diferentes. Para você ter uma comparação, o corpo humano inteiro tem cerca de 650 músculos. Toda essa engenharia faz com que a tromba seja forte o suficiente para arrancar um tronco de árvore inteiro do chão e, ao mesmo tempo, delicado o suficiente para catar uma única folha de grama ou pegar uma moeda na areia sem arranhar. Eles usam a tromba para respirar, para tomar banho jogando terra e água nas costas, para arrancar comida nos galhos mais altos e até como um snorkel quando precisam atravessar rios profundos caminhando pelo fundo. Esse gigantismo todo também esconde um sistema de comunicação que parece coisa de espionagem de alta tecnologia. Os elefantes conversam o tempo todo, mas você provavelmente não ouviria quase nada se estivesse perto deles. Isso porque eles usam o infrasom, que são sons em uma frequência tão baixa que o ouvido humano é totalmente incapaz de captar. Esses rugidos graves e profundos viajam por quilômetros de distância, e o mais maluco é como os outros elefantes escutam essa mensagem. Eles sentem a vibração do som através das almofadinhas das patas. O som viaja pelo chão, entra pelos ossos das pernas do elefante e chega até o ouvido interno dele. É como se eles tivessem um radiocomunicador subterrâneo particular. Uma manada consegue saber exatamente onde outra manada está, se há perigo por perto ou se uma fêmea está procurando um namorado a mais de 10 quilômetros de distância, tudo isso sem dar um único pio que os predadores possam notar. Mas o que realmente mexe com a nossa cabeça quando estudamos os elefantes é a capacidade que eles têm de sentir emoções profundas, algo que pouquíssimos animais conseguem fazer. Eles sentem alegria, estresse, companheirismo e, principalmente, eles choram os seus mortos. Quando um membro da manada morre, o grupo não simplesmente segue em frente. Eles param ao redor do corpo, ficam em um silêncio absoluto e começam a tocar o companheiro caído com a tromba, em um comportamento que os cientistas identificam claramente como um ritual de luto. Eles já foram vistos tentando cobrir o corpo do amigo com folhas e galhos, como se estivessem fazendo um enterro, e permanecem ali por dias seguidos vigiando o local. Mesmo anos depois, se a manada passa pelo lugar onde restaram apenas os ossos brancos daquele parente, eles param, pegam os ossos com a tromba, passam de um para o outro e examinam com carinho, mostrando que a famosa memória do elefante não serve apenas para achar água, mas também para lembrar de quem eles amavam. E toda essa inteligência emocional caminha junto com uma fome que também é de proporções gigantescas. Um elefante adulto precisa passar cerca de 18 horas por dia mastigando para conseguir manter o seu corpo funcionando. Eles engolem até 200 quilos de capim, folhas e cascas de árvores diariamente. Só que o sistema digestivo deles é incrivelmente ineficiente e só aproveita metade de tudo que eles comem.
O resto sai quase intacto nas fezes. Pode parecer nojento, mas o cocô do elefante é o verdadeiro motor da savana. Ele está entupido de sementes prontas para germinar, além de servir de banquete para aves e milhares de besouros. Sem falar que, quando eles andam derrubando árvores para comer as folhas do topo, eles abrem clareiras na mata fechada, permitindo que a luz do sol chegue ao chão e novas plantas cresçam. Eles mudam a paisagem inteira e abrem caminhos para os animais menores passarem, funcionando como os verdadeiros engenheiros do ecossistema. Outro segredo fascinante está na textura daquela pele cinzenta e cheia de rugas. Olhando de longe, parece uma armadura impenetrável, mas a pele do elefante é surpreendentemente sensível, a ponto de eles sentirem uma mosca pousando nas costas. Eles sofrem muito com o calor e podem até ter queimaduras de sol na pele. Para se protegerem, os elefantes criaram a sua própria marca de protetor solar biológico. Eles entram na lama, rolam no chão e jogam poeira nas costas com a tromba. Quando essa mistura seca, cria uma crosta que bloqueia os raios solares e sufoca os carrapatos e parasitas. E aquelas rugas profundas servem exatamente para isso. Elas retêm a lama e a umidade por muito mais tempo, ajudando o corpo do bicho a evaporar o calor e se manter fresquinho no meio daquele sol de rachar da África ou da Ásia. Se você olhar para o tamanho das pernas de um elefante, que parecem colunas de um templo antigo, nunca imaginaria o jeito que eles pisam. Os elefantes caminham, literalmente, na ponta dos dedos. Por dentro da pata deles, existe uma grande almofada de gordura e tecido fibroso localizada bem debaixo do calcanhar. Essa estrutura funciona como o amortecedor de um carro de luxo de última geração. Conforme o gigante pisa, essa almofada se expande e absorve todo o impacto do peso, distribuindo a pressão de um jeito tão perfeito que um bicho de 6 toneladas consegue caminhar no meio do mato em silêncio absoluto, sem fazer as folhas secas estalarem. Além disso, essa sensibilidade extrema nas solas ajuda eles a sentirem as tempestades e as chuvas caindo a dezenas de quilômetros de distância, funcionando como um sismógrafo natural acoplado nas patas. Mas a vida na manada não é eterna para todo mundo. Enquanto as fêmeas passam a vida inteira unidas no mesmo grupo familiar, cuidando umas das filhas das outras, os machos têm um destino bem mais solitário. Quando o jovem elefante atinge a adolescência, por volta dos 12 anos de idade, ele começa a ficar meio rebelde e a arrumar confusão com as tias e as irmãs. A matriarca não tolera bagunça, então ela dá um basta e expulsa o jovem macho do grupo. Ele precisa aprender a se virar sozinho na marrã ou se juntar a outros solteirões em pequenos bandos de rapazes. E quando esses machos ficam mais velhos e maduros, eles entram periodicamente em um estado biológico bizarro chamado musta. Os níveis de testosterona deles sobem até 60 vezes o normal, e uma substância escura e fedorenta começa a escorrer de glândulas que eles têm do lado dos olhos. Nessa fase, o elefante vira uma verdadeira bomba relógio ambulante, ficando extremamente agressivo e atacando qualquer coisa que apareça na frente, desde árvores e rinocerontes até carros de safari. Tudo para provar que ele é o macho mais dominante da região e conquistar o direito de se aproximar de uma manada de fêmeas para continuar a sua linhagem. É o equilíbrio perfeito entre a delicadeza de uma família unida e a força bruta e avassaladora da própria natureza. E se a adolescência dos machos já é um período conturbado, o começo da vida de um elefante exige uma paciência que nenhum outro animal na Terra precisa ter. Outra coisa que pouca gente para pensar é a real utilidade daquelas presas gigantescas de marfim que os elefantes carregam. Aquilo não é um osso para exibição, mas sim os dentes incisivos superiores do bicho que nunca param de crescer. Eles usam essas presas como se fossem ferramentas multiuso, servem para cavar o chão atrás de raízes, descascar troncos de árvores para comer a parte mais macia por dentro, cavar buracos profundos na areia dos rios secos para encontrar água limpa e, claro, como armas de defesa em caso de briga. E o mais curioso é que, igualzinho a nós humanos que somos destros ou canhotos, os elefantes também têm uma preferência de lado. Existe o elefante destro e o canhoto, dependendo de qual presa ele usa mais no dia a dia. Você consegue descobrir isso facilmente olhando de perto. A presa que o bicho mais usa geralmente é um pouco mais curta, gasta e arredondada na ponta por causa do desgaste constante com o trabalho pesado. Essa montanha de carne também esconde um talento que ninguém imagina olhando para aquele corpo pesado. Os elefantes são nadadores espetaculares. Eles amam a água e,
quando encontram um rio profundo ou um lago grande, não pensam duas vezes antes de mergulhar de cabeça. Eles conseguem nadar por horas seguidas, ficando com o corpo totalmente submerso e deixando apenas a pontinha da tromba para fora da água, funcionando exatamente como o snorkel de um mergulhador profissional. Já foram registrados elefantes nadando dezenas de quilômetros em mar aberto para se moverem entre ilhas na costa da Ásia, desafiando qualquer lógica sobre o peso e a flutuação de um animal daquele tamanho. Infelizmente, toda essa inteligência, sensibilidade e imponência estão enfrentando o maior desafio de sua história por causa da nossa presença. O comércio ilegal de marfim e olhar nos olhos de um elefante velho e observar as marcas do tempo em sua pele cheia de rugas é perceber que estamos diante de um ser que compartilha conosco a capacidade de lembrar do passado, sofrer pelo luto, proteger os mais fracos e viver em comunidade com base no respeito e na sabedoria. Eles cruzam as planícies da Terra como verdadeiros monumentos vivos da evolução, nos ensinando que a verdadeira grandiosidade de uma criatura não se mede apenas pela força de seus músculos ou pelo peso de seu corpo, mas sim pela profundidade de sua memória e pela força de seus laços familiares. E se você acha que a velhice de um elefante é tranquila, a biologia reservou um desafio final dramático para esses gigantes que tem tudo a ver com o jeito que eles comem. Diferente de nós, que trocamos de dente só uma vez na vida, os elefantes passam por um ciclo de renovação incrível. Eles não perdem os dentes de toda essa necessidade de passar o dia inteiro comendo também moldou um hábito de sono que deixa qualquer um impressionado. Um elefante selvagem é um dos mamíferos que menos dorme em todo o planeta. Eles precisam de apenas 2 horas de sono por dia para recarregar as baterias, e geralmente dividem esse tempo em pequenos cochilos de 15 minutos durante a calada da noite. E o mais maluco é que eles conseguem dormir perfeitamente em pé. Eles travam as articulações das pernas como se fossem colunas de concreto e tiram uma soneca sem correr o risco de cair. Eles só deitam de lado no chão se estiverem se sentindo 100% seguros e protegidos pelo resto do grupo, e mesmo assim, nunca ficam deitados por muito tempo. O peso do próprio corpo de um elefante é tão esmagador que, se ele passar muitas horas deitado na mesma posição, a gravidade pode prender a circulação do sangue e acabar esmagando seus próprios órgãos internos. Toda essa complexidade física e social é a prova de que a mente de um elefante funciona em um nível de consciência elevadíssimo. Eles fazem parte de um clube exclusivíssimo de animais que conseguem passar no famoso teste do espelho, ao lado dos golfinhos, chimpanzés e dos próprios humanos. Se os cientistas pintarem uma marca colorida na testa de um elefante e colocarem um espelho gigante na frente dele, ele não vai achar que está vendo outro bicho e tentar atacar. Ele vai olhar para o reflexo, usar a própria tromba para tocar a marca na sua testa e tentar limpá-la. Isso prova que ele tem autoconsciência, ele sabe exatamente quem ele é, reconhece o próprio corpo e entende a sua individualidade no mundo. No fim das contas, a longa jornada dos elefantes pelas planícies da Terra é uma lição de que o verdadeiro poder não vem da violência ou da tirania, mas sim da proteção mútua. Eles cruzam os continentes destruindo árvores, mas reconstruindo florestas, enfrentando secas terríveis, mas cavando poços que salvam vidas, e sofrendo com perdas dolorosas, mas mantendo viva a memória de quem passou por ali. Eles não dominam o mundo selvagem apenas por serem os maiores ou os mais pesados, mas sim porque entenderam, muito antes de nós, que a maior ferramenta de sobrevivência que existe na natureza é a força invisível do amor e da união de uma família. E se você acha que nascer com essa ferramenta espetacular de 40 mil músculos é uma vantagem imediata, a verdade é que os filhotes passam por um sufoco incrivelmente engraçado nos primeiros meses de vida. Quando um elefante nasce, ele não tem a menor ideia de como usar a tromba. Ela fica ali, mole, balançando de um lado para o outro como se fosse um brinquedo esquisito colado na cara dele. O filhote tropeça na própria tromba, pisa nela, tenta morder e, na hora de beber água, ele não puxa o líquido pelo nariz como os adultos, ele precisa se ajoelhar na beira do rio e beber direto com a boca, se lambuzando todo. Demora quase um ano inteiro de treino diário, observando e imitando os passos da mãe, para que ele finalmente consiga coordenar os movimentos e entender que aquela extensão do seu corpo serve para pegar as coisas e levar até a boca sem passar vergonha.
Outro contraste genial desse gigante é descobrir que um monstro de 6 toneladas, que não teme o rugido de um leão e pode afugentar uma alcateia inteira apenas balançando as orelhas, morre de um pavor absoluto de uma criaturinha que pesa menos de 1 grama, a abelha. Sim, os elefantes têm um medo terrível de abelhas, e o motivo é puramente estratégico. Embora a pele externa deles seja uma armadura, o interior da tromba, a região ao redor dos olhos e a pele fina atrás das orelhas são áreas extremamente sensíveis. Se um enxame de abelhas resolve atacar, elas entram na tromba do elefante e dão picadas dolorosíssimas que podem fazer o bicho entrar em pânico total. Cientistas e fazendeiros na África perceberam esse ponto fraco e criaram uma solução brilhante para evitar os conflitos nas plantações. Eles cercam as fazendas com colmeias de abelhas reais interligadas por fios. Quando o elefante se aproxima e esbarra no fio, as colmeias balançam, as abelhas começam a zumbir e o gigante dá meia volta na hora, sem que nenhum humano precise disparar uma arma ou ferir o animal. É a própria natureza criando cercas invisíveis e pacíficas através do respeito ao medo do outro. Essa mente brilhante também se reflete na anatomia. O cérebro de um elefante chega a passar dos 5 quilos e possui um córtex cerebral altamente complexo, muito parecido com o dos humanos e golfinhos. Isso explica a capacidade deles de aprender truques, usar ferramentas complexas, como pegar galhos para espantar moscas ou coçar partes do corpo que a tromba não alcança, e até reconhecer a linguagem humana. Pesquisas já mostraram que os elefantes conseguem diferenciar, apenas pelo som e pela entonação da voz, se o humano que está falando é um homem, uma mulher ou uma criança, e o mais impressionante, eles sabem se aquela voz pertence a uma tribo de caçadores que representa perigo ou a um grupo de agricultores pacíficos. Ao ouvirem a voz dos caçadores, a manada imediatamente se agrupa em posição de defesa, escondendo os filhotes no centro e se preparando para a batalha, mostrando que eles sabem exatamente com quem estão lidando. E se a história desses gigantes na Terra já é fascinante, olhar para a árvore genealógica deles é dar de cara com um dos nós mais malucos da evolução. Se você procurar pelo parente vivo mais próximo do elefante através do DNA, você não vai encontrar o rinoceronte, o hipopótamo ou nenhum outro mamífero gigante da savana. O parente genético mais próximo do elefante é o Irax, um bichinho peludo que parece uma mistura de porquinho da Índia com coelho, pesa apenas 4 quilos e cabe perfeitamente na palma da sua mão. Bilhões de anos atrás, a evolução pegou o mesmo código genético básico e seguiu caminhos completamente opostos, transformando um em um pequeno mestre das fendas das rochas e o outro no titã absoluto das planícies. Caminhar pelo mundo sendo um elefante é carregar o peso da própria história do planeta nas costas. Eles são os últimos sobreviventes de uma era de gigantes, uma linhagem antiga e resiliente que resistiu ao tempo, às eras glaciais e que hoje depende, única e exclusivamente, da nossa empatia e do nosso respeito para continuar existindo. Ver uma manada caminhando unida, com os adultos protegendo os passos dos mais novos e respeitando a sabedoria dos mais velhos sob o pôr do sol, é um lembrete silencioso de que a Terra não pertence apenas a quem constrói cidades, mas também